Boa noite a todos e a todas, boa noite, companheiros, boa noite, presidente Lula, presidente Rui Falcão, Luziane. Queria cumprimentar os nossos senadores, cumprimentar os senadores em nome do senador Pimentel, cumprimentar os nossos deputados federais, aqui em nome da nossa deputada Benedita da Silva, que prestigia aqui o nosso evento e militante, está sempre presente em todas as ações do partido. Cumprimentar todos os companheiros e companheiras. Para mim é uma emoção muito grande estar falando nesse seminário e uma dificuldade muito grande, porque nós tivemos uma mesa política. Eu sei que todos vocês estão aqui ansiosos para ouvir ele, né, nosso Lula, e eu fiquei com essa tarefa ingrata de fazer uma apresentação falando sobre a nossa história. Mas vou tentar ser o mais breve possível, mas para mim é uma honra muito grande, como militante, como fundadora do Partido dos Trabalhadores, como militante que participou de todos os programas de governo que nos trouxeram para a presidência da República. Eu tenho muito orgulho de ter participado dos programas de governo e ajudado a construir esses programas, e tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe de transição do governo do presidente Lula, ainda em 2002, e de ter feito parte desse governo ao longo desses 10 anos. Eu, antes de começar falando desses 10 anos, desse decênio que mudou o Brasil, eu queria dizer que tudo que nós colocamos no nosso programa de governo, aquilo que nós nos comprometemos a fazer no Brasil, nós cumprimos. As grandes questões que sempre tiveram colocadas nos programas do Partido dos Trabalhadores estão aqui hoje na mesa para que a gente se orgulhe delas, que a gente ia juntar a economia com o social, que o social não é só uma questão de justiça, mas é uma questão de desenvolvimento econômico, que nós queremos, sim, que nós queremos ter um país justo, mais desenvolvido, e que o povo tem que ser parte dele, que nós queremos construir um mercado interno de massas, como dizia a professora Conceição Tavares, e assim por diante. Então, pedir o silêncio de todos para que nós possamos ter a fala da ministra e depois a fala do presidente Lula. Por favor, silêncio. Companheiro, deixa eu só pedir um favor para vocês. A Tereza não tem a voz de taquara que eu tenho, ou não tem o vozeirão de um bando de macho que falou aqui até agora. Tá? É o seguinte, o que a Tereza vai expor é a razão do sucesso do nosso governo. Nós somos a razão do sucesso daquilo ali, e aquilo ali é a razão do sucesso. Então é importante que, como é uma palestra, não é um discurso, a gente preste um pouco mais atenção, porque qualquer conversa entre nós atrapalha a gente entender o que a nossa querida ministra vai falar. Então vamos prestar atenção, sabe? Tem algumas cadeiras aqui ainda, gente. Se quem estiver em pé, quiser sentar, eu acho que... Bom, vou tentar. Gente, olha só. Primeiro, eu queria mostrar... A gente fica falando muito que o Brasil mudou, que esse é um outro país, e é mesmo, e nós temos como provar isso. Então, eu queria, primeira coisa, fazer uma representação... Presidente. Obrigado, presidente. Eu queria mostrar eu vou mostrar alguns gráficos que são importantes, não vou ficar explicando e fazendo um papel de economista aqui, mas é importante entender que nós temos como provar que esse é um outro país. Todos nós sabemos que a gente vê e conhece gente, sabe que a gente mudou esse Brasil, mas nós temos que ter argumento, porque nós vamos passar por um ano de muita discussão, de muito debate, e o ano que vem também. Então, nós temos que estar com o argumento na ponta da língua. Então, o primeiro grande gráfico, vai lá, que mostra o seguinte, essa curva alaranjada, vou falar, a primeira curva, que é a curva azul, é a curva que mostra o que aconteceu com a renda no Brasil. Então, essa é a década que mudou esse Brasil. Esse é um decênio que nós construímos. A renda cresce
permanentemente, e o índice Gini, que é o que mostra a redução da desigualdade, cai permanentemente. Isso mostra o quê? Que a renda per capita não é aquela história de que um monte de rico ficou mais rico e, portanto, a média do país aumentou. Não. Um monte de gente ficou mais rico e esses foram os mais pobres. Muita gente acha que o que mudou esse Brasil foi o Bolsa Família. Então, eu queria começar dizendo que não foi. O Bolsa Família é um dos elementos da transformação e um orgulho para nós, brasileiros, e um orgulho para nós construirmos esse país. Mas eu queria levantar 4 grandes elementos que transformaram e que são, na minha opinião, os grandes motivadores dessa alteração e desse novo Brasil. Tem muitos outros. A gente podia passar aqui a noite toda levantando as várias coisas que mudaram esse Brasil. Eu vou levantar as 4 que eu considero as mais importantes. E, por último, só eu vou falar do Bolsa Família. Então, primeira grande questão... E queria falar uma coisa antes. Isso não aconteceu naturalmente. Não é porque o Brasil cresceu que a gente incluiu milhões. O Brasil já cresceu muitas outras vezes ao longo da nossa história. Cresceu excluindo, cresceu de costas para o povo. Para que o povo fosse incluído nesse projeto de desenvolvimento, nós tivemos que ter decisão política de incluir essa população. Primeira grande decisão política, nós queremos crescimento com geração de emprego. Então, queria mostrar aqui os dados de crescimento de emprego e de crescimento de emprego formal. Nós geramos, ao longo desses 10 anos de governo democrático e popular, 19 milhões de empregos formais. 19 milhões de empregos formais. Isso reduziu, sim, não só a extrema pobreza, mas a pobreza. Isso melhorou a vida de todos, melhorou a vida dos aposentados, melhorou a vida dos aposentados que têm aposentadoria rural, melhorou a vida das pessoas com deficiência que recebem benefícios, melhorou a vida de todos, melhorou também dos extremamente pobres, mas de todos. Primeiro, então, grande número, 19 milhões de empregos formais. Segundo grande número, para tentar ser rápida e para a gente poder ouvir nosso presidente. Vou devagar. Segundo grande número importante, o aumento permanente e sistemático do salário mínimo ao longo desses 10 anos. O aumento do salário mínimo é de 72% reais. Vai lá. 72% de aumento real no salário mínimo. Está aqui? 72% de aumento real no salário mínimo permanente. Isso também é redução de desigualdade. Isso também é combate à pobreza. E essa é uma das principais funções da gente ter melhorado a renda aqui no Nordeste, em todo o Brasil, mas em especial no Nordeste, onde a grande maioria da população vivia de salário mínimo, onde nós temos um contingente enorme de aposentados rurais e todos eles beneficiados com essa política. Terceira grande questão que eu queria reforçar: o fortalecimento da agricultura familiar em todo o Brasil. São várias ações que nós criamos. O programa de aquisição de alimentos, modificando completamente as compras públicas no Brasil, a construção da merenda escolar, do Programa Nacional de Merenda Escolar, que não só foi bom para as crianças, nós também começamos a comprar merenda escolar dos agricultores familiares. Isso fortaleceu e organizou os agricultores em cada uma das regiões. E o aumento do crédito e o aumento do número de pessoas que tirou crédito pelo Pronaf no Brasil. Então, nós temos um aumento, ao longo desses 10 anos, da oferta de crédito que garantiu que os nossos agricultores pudessem vender no mercado, melhorar sua produção, comprar seu pequeno trator, sim, e, com isso, inclusive, garantir que a gente tivesse um fortalecimento da nossa indústria de produção de tratores no Brasil, graças à agricultura familiar. Então, esse é o terceiro grande elemento, dentre outros. E, por fim, eu queria falar dos programas de transferência de renda. Então, nós temos um aumento ao longo desses 10 anos, isso aqui é um aumento real, ou seja, acima da inflação. Muito se dizia que os programas de transferência de renda começaram antes do governo do presidente Lula. Começaram, de fato, vários governos nossos, governo da nossa prefeita Marta Suplicy, governos nossos no Brasil, todos já tinham iniciado um programa de transferência de renda, mas no governo federal não havia. Somente em um ano havia sido criado programas dispersos, à véspera da eleição,
para se montar um processo de iniciar programas Vale Gás, etc. Quando nós assumimos o governo, aquelas duas primeiras coluninhas laranjadas que vocês devem estar vendo aqui logo no comecinho da década, era o que a gente tinha de transferência de renda com Vale Gás, Vale Alimentação, duplicado, um cadastro desorganizado. Nós assumimos, organizamos o cadastro único, que não serve só para o Bolsa Família. Hoje a população tem acesso a um conjunto de programas no Brasil todo, graças à construção do cadastro único. E passamos a incluir milhões e milhões de famílias e de pessoas no cadastro único. Nós saímos, em 2003, de em torno de 3 milhões de famílias e fizemos a maior busca ativa da população pobre nesse Brasil para que ela tivesse acesso aos programas sociais. No final do governo do presidente Lula, a gente tinha 13 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. Esses 13 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. Isso representava 45 milhões de pessoas no Brasil, quase um quarto da população brasileira recebendo programas de transferência de renda. Pouco se fala dos outros programas que a gente conseguiu avançar. Então, esses 45 milhões se somam a outros milhões de brasileiros que se beneficiaram com programas de transferência de renda e com aposentadoria rural. Dentro do governo do presidente Lula, 4 milhões de brasileiros passaram a receber outros programas de transferência de renda, que era a aposentadoria rural não contributiva e o BPC. Se a gente multiplicar cada um desses aposentados por 4, nós vamos ver mais de 16 milhões de brasileiros que tiveram aliviado a sua pobreza, que tiveram melhorado a sua vida, para além dos 45 milhões. Portanto, quando a gente começou a falar, que eu estava até falando isso para o Márcio, são 35 milhões de brasileiros que nós tiramos da extrema pobreza, não é verdade. Nós tiramos muito mais, 35 milhões de brasileiros, presidente Lula, nós tiramos com o Bolsa Família. Com os outros programas, são milhares de outras oportunidades que foram criadas, inclusive pessoas que hoje saíram do Bolsa Família porque estão empregados, estão com renda melhor, montaram seu pequeno negócio, conseguiram construir uma estratégia de vida. O povo do Bolsa Família trabalha. Muitos já saíram do Bolsa Família porque estão muito melhor de vida, não precisam mais desse Bolsa Família. Essa contabilidade, eu e o Márcio fizemos um acordo de chegar nesse número. Então, 36 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza com o Bolsa Família. Portanto, a superação da pobreza, da extrema pobreza no Brasil, fruto e resultado desses 10 anos de governo democrático popular, envolve muito mais gente. Então, eu queria mostrar um único número. A gente tinha montado aqui um conjunto de indicadores, porque a gente fica falando de renda. Isso tudo que eu mostrei para vocês é renda e oportunidade econômica. Se a gente for olhar os indicadores sociais, o que esse Brasil mudou, o que reduziu o analfabetismo adulto, o que melhorou a documentação civil. Quando a gente assumiu, a gente tinha em torno de 23% da população brasileira sem documentação civil. Presidente Lula, sem certidão de nascimento. Hoje isso está menos de 5%. Essa é a verdadeira revolução que nós fizemos. Todos os indicadores sociais do Brasil melhoraram. Eu queria mostrar o que eu acho que é o melhor de todos, que é o mais emblemático, que é o que mostra a verdadeira revolução que nós estamos fazendo no Brasil.